Oi, gente, boa tarde. Para quem está entrando agora e para quem entrou no outro também, meu nome é Iraceli Alves. Eu não me apresentei porque o início da outra foi um pouco agitado aqui. Eu vou convidar logo a professora Luciana Brito, enquanto não tem tanta gente. Achei aqui. Boa tarde, professora. Oi, Iraceli, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa jornada Vamos nessa. sobre a abolição do tráfico transatlântico de africanos e africanas escravizadas, os 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que a gente completa exatamente hoje, né? No dia do encerramento, é o dia que nós completamos 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, né? E de todo esse processo. Eu vou fazer uma breve apresentação do sua, e aí a gente começa para a gente aproveitar bem o tempo, porque no Instagram tem essa agitação do tempo aqui. Então, gente, a professora Luciana Brito é doutora, historiadora, doutora em História pela USP, pela Universidade de São Paulo, e é especialista nos estudos sobre escravidão, abolição e relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. Ela é professora da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e é autora do livro Temores da África, Segurança, Legislação e População Africana no Brasil Oitocentista, além de vários artigos, né, que vocês podem consultar aí no Google. O tema da conversa de hoje, trazida pela professora Luciana, é o tráfico de africanos no Brasil nos jornais estadunidenses, um olhar diaspórico dos abolicionistas negros. Então, professora, fique à vontade, você tem 30 minutos, em média, para fazer uma abordagem geral, e depois a gente passa para a pergunta do público, que são sempre muitas, mas a gente tenta responder a maior parte delas. Então, obrigada por partilhar seus saberes aqui com a gente, com a rede, e por fazer parte da rede, né? Ah, é. Essa rede nossa fortalecida. Então, Iraceli, boa tarde. Obrigada pela sua apresentação generosa, pela presença de todas as pessoas. E o que eu vou trazer hoje na minha pesquisa é um aspecto que eu não explorei muito quando eu escrevi esse trabalho, não é? Vai sair em livro em breve, mas é um aspecto que eu fui convidada a refletir mais tarde, que é algo que eu percebia muito na minha pesquisa sobre como diferentes setores da sociedade estadunidense estava percebendo a escravidão e a abolição no Brasil. E o tráfico no Brasil aparecia em diversos momentos, não é? Então eu quero aqui discutir com vocês, na maior parte do tempo, como é que os abolicionistas negros estavam interpretando o tráfico no Brasil, né? E seus impactos. Mas, primeiro, eu vou começar chamando a atenção por um aspecto muito importante do tráfico, além daquele que nós já conhecemos, de que o Brasil foi responsável por mais de 40% do total de pessoas africanas que vieram para as Américas. Esses números, essa quantidade enorme, não é? A gente tem, em comparação aos Estados Unidos, o Brasil recebeu quase 5 milhões de africanos e os Estados Unidos 400 mil. Então é um número estupidamente diferente, não é? E isso chamou sempre muito a atenção da população, tanto branca, quanto negra, quanto escravista, quanto abolicionista nos Estados Unidos, que era a quantidade de negros do Brasil, sobretudo de pessoas africanas, né? Então, inicialmente, os números do tráfico no Brasil chamaram a atenção dos cientistas e dos viajantes, né? A gente está comparando aí o Brasil com um país que aboliu o tráfico 1 ano depois da Inglaterra. A Inglaterra aboliu em 1807, os Estados Unidos em 1808, né? Que é justamente quando o tráfico está fazendo um novo boom no Brasil, né? Os Estados Unidos abolem. E aí, esses viajantes norte-americanos que passam pelo Brasil começam a divulgar a seguinte notícia: olha,
Se a gente quiser conhecer, e eles estão dizendo isso para outros viajantes e para cientistas, né? Que àquela altura, na Europa, mas nos Estados Unidos, estão começando a elaborar, e eu estou falando de Estados Unidos, as primeiras teses racialistas que explicavam a escravidão, se sustentando no fato de que, defendendo a ideia de que os africanos eram inferiores, né? Numa escala da humanidade. E aí os viajantes, né, eu estou citando aqui especificamente Charles Wilkes, que é um capitão da Marinha que passa pelo Brasil em 1834, e ele diz o seguinte: olha, eu recomendo que qualquer pessoa que queira conhecer a diversidade das raças africanas não vá para o continente africano, vá para o Brasil, porque o Brasil é mais seguro. O Brasil tem relações diplomáticas com os Estados Unidos e a gente vai achar uma quantidade grande de pessoas africanas de diversas nações num lugar só. E Charles Wilkes diz isso no livro que ele escreve, dizendo o seguinte: olha, quem quer pesquisar a diversidade das raças africanas, vá para o Rio de Janeiro, né? Então, eles estão ali colocando o Brasil como, e é isso que eu coloquei aqui no subtítulo da minha fala, como um grande observatório racial, né? Tanto um observatório racial das raças africanas, era assim que eles chamavam, por conta da diversidade de nações africanas que estavam transitando em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, mas também do resultado da mistura racial, né? E do comportamento das pessoas africanas. Mais tarde, os próprios cientistas começam a vir para o Brasil, né? Então, eles têm um cientista chamado Hermann Burmeister, que vem para o Brasil em 1854, acho que 56, se eu não me engano, e ele repete essa mesma informação: olha, eu estou fazendo um levantamento das raças africanas e a melhor escolha que eu fiz foi vir para o Rio de Janeiro, né? E aí ele faz uma análise específica sobre o comportamento das mulheres africanas, né? Analisando o tamanho do braço, o tamanho da perna, o tamanho do pé, né? Para confirmar aquilo que a ciência racialista nos Estados Unidos está tentando provar, que a escravidão é legítima porque os africanos são inferiores, né? Então, mais tarde, nós vamos ver também, na década de 60, o cientista suíço-americano Louis Agassiz vindo para o Brasil novamente acompanhando essa mesma linha de raciocínio. Eu vou para o Brasil porque, se eu quiser provar nos Estados Unidos que nós temos que deportar os libertos, eu vou analisar os africanos no Brasil, não é? Então, o Brasil se tornou esse verdadeiro laboratório racial para os racialistas, os segregacionistas, que é o que defendia o Louis Agassiz, por exemplo, e que estavam ali levando evidências para os cientistas, no caso dos viajantes, mas depois os cientistas eles mesmos vieram fazer isso no Brasil e vendiam essa propaganda dessa diversidade de pessoas africanas nas costas brasileiras por causa do tráfico. Então, era isso que eu queria trazer como um efeito colateral do tráfico de africanos, né, disso que a gente está discutindo aqui esses dias, que é o Brasil ter se tornado, por isso que eu estou repetindo nesse termo, esse laboratório racial, né, para os cientistas, não é? Mas a gente vai ver depois para os abolicionistas também. Então, entrando no tema da minha fala, essas informações que chegavam sobre o Brasil, sobre essa quantidade de africanos, começou a chamar a atenção dos abolicionistas negros nos Estados Unidos, que tinham que apropriar essa informação de alguma maneira e adequá-la à narrativa que eles estavam criando sobre as condições da escravidão nos Estados Unidos, não é? A gente sabe que nos Estados Unidos um movimento abolicionista começa a surgir já no início do século XIX, não é? E começa a surgir também desde a década eu acho que 1827, o primeiro jornal abolicionista negro nos Estados Unidos, não é? E o Brasil começa a aparecer nessas notícias, sendo comentado a partir do tráfico, né?
O primeiro jornal que eu elenquei aqui, entre aqueles que eu selecionei para trazer para vocês, é um jornal chamado The Colored American, né? O Americano de Cor, que é um dos primeiros jornais abolicionistas negros nos Estados Unidos. É uma matéria de 1838, e essa matéria diz o seguinte: olha, o Brasil está à beira de abolir o tráfico, porque eles estão com medo de que ocorra naquele país um possível Haiti. Né? Veja, nós estamos aqui mais perto da lei de 1831 do que da de 1850, não é? E os abolicionistas negros nos Estados Unidos também acreditavam no seguinte, que além desse medo de um verdadeiro Haiti ser um grande incentivador da ideia de suspensão do tráfico, a defesa de suspensão do tráfico também estava acontecendo ao mesmo tempo que um debate de abolição da escravidão, né? Coisa que nós sabemos que não é verdade. Né? Havia uma ideia também de que a Inglaterra, eles dizem a Europa, mas na verdade eles estão falando mais especificamente da Inglaterra, que a Inglaterra estava se empenhando com o Império do Brasil e setores ali no início de um abolicionismo. Eles não falavam abolicionismo, a gente está aqui falando já da década de 40 do século XIX, dizendo que havia um empenho do imperador, do Império do Brasil, em abolir a escravidão. E que, na verdade, a sanha por lucros dos traficantes de escravos e dos senhores de escravos era o maior impedimento a suspensão do tráfico no Brasil. Não é? Hoje nós sabemos que havia ali um império fazendo vistas grossas, empurrando com a barriga a questão do tráfico, mas internacionalmente o Brasil vendia essa ideia de ter um imperador abolicionista, ilustrado, para frente, republicano, que tinha todo o interesse e empenho na suspensão do tráfico de africanos. Um outro argumento, e aí eu chamo bastante atenção, era o argumento de expansão da escravidão. Não é? E aí Cuba e Brasil tinham um papel fundamental nessa preocupação. O que é que se pensava? Pensava-se que ali, na ideia desse Brasil, que era um grande bloco escravista, o sul dos Estados Unidos iria se fortalecer. Né? E aí a gente vê uma defesa de uma análise sobre essa vanguardista, que é do abolicionista Frederick Douglass. Né? Frederick Douglass, para quem não conhece, é um dos maiores intelectuais dos Estados Unidos, era um abolicionista, era um homem que tornou-se livre a partir de uma fuga, se tornou orador, escritor, editor de jornal, teve uns 4 ou 5 jornais dos quais ele foi editor ao longo da vida. E uma informação, ele é o homem mais fotografado da história dos Estados Unidos. Não é o homem negro, é o homem mais fotografado. Eu vou trazer aqui, porque Frederick Douglass trabalhava muito a sua imagem. Né? Esse é o livro mais recente sobre ele, do historiador David Blight. Então, esse é Frederick Douglass. Né? E alguns abolicionistas negros nos Estados Unidos diziam que ele era Luiz Gama, era o Frederick Douglass do Brasil. Então, voltando a Frederick Douglass, em um desses jornais dele, já em 1849, o seu primeiro jornal, chamado The North Star, a Estrela do Norte, ele já está ali apontando interesses da região sul dos Estados Unidos, que era a região escravista, apontando interesses dessa região sobre Cuba e Brasil por causa do tráfico de africanos. Não é? Então, o que é que ele está dizendo ali? Ele já prevê em 1800... Vejam, a Guerra Civil começa em 1861, 1860 ou 61. E vai até 65, quando finalmente o Sul perde a Guerra Civil, então se decreta a abolição em 65. Mas já em 1849, e esse é mesmo, gente, um caráter brilhante das análises de Frederick Douglass, ele está querendo dizer o seguinte: olha, o Brasil é a maior nação escravista das Américas. Cuba também tem um contingente escravizado grande.
O Sul vai, já em 49, o Sul vai em algum momento querer se apartar do Norte e se anexar a Cuba e ao norte do Brasil para expandir seu território escravista. Então, naquele período nos Estados Unidos, havia um movimento chamado Free Soil, que era um movimento de solo livre, né, de território livre, que ia combatendo as medidas do Sul escravista de anexar territórios, como a gente vê lá na frente o Kansas, Nebraska, o território do Texas foi sendo anexado, anexando esses territórios e transformando esses territórios em territórios escravistas. Além disso, fazer um benefício direto aos senhores de escravos, não é? Que tinham mais áreas para agregarem, para tomarem das populações indígenas e agregarem pessoas escravizadas, isso também se convertia em voto. Por quê? Naquela época, nos Estados Unidos, tinha mais direito a voto os territórios que tinham mais escravos, né? Os territórios que tinham mais senhores contados por... Já que, obviamente, o escravo não votava, não é? Era o território que tinha mais cabeça de escravizado, não é? Então, quanto mais, o Sul tivesse territórios para anexar, mais voto os representantes políticos sulistas tinham na União, não é? E aí a gente vê o território da Louisiana, que é comprado, enfim. Então havia, de fato, um interesse do Sul de abocanhar Cuba e o norte do Brasil por conta da quantidade de pessoas escravizadas que esses territórios tinham, não é? Essa página da história das Américas é muito bem trabalhada pelo historiador Gerald Horne no livro O Sul Mais Distante, não é? Quando a gente vai ver que desde a década de 1840, o capitão da Marinha, esqueci o primeiro nome dele, Maury, vem para o norte do Brasil e está dizendo, olha, isso daqui é uma potencial área de expansão do sul dos Estados Unidos, onde nós podemos fortalecer o nosso poderio escravista. A gente pode trazer liberto dos Estados Unidos para cá, para o norte, para a região da Amazônia, e usar os escravos que estão aqui também, né? Tudo isso sem consultar o Império do Brasil. Então, já em 1854, já em outro jornal, Frederick Douglass vai dizer isso de novo, né? Ele tem um outro jornal que se chama Frederick Douglass Paper, aí dá para ver o quão modesto ele era, ele dá o seu nome para o jornal. Em 1854, ele vai apontar de novo, olha, o sul dos Estados Unidos tem interesse em anexar a região de Cuba e do norte do Brasil por conta da quantidade de pessoas escravizadas, não é? Ele ainda afirma, nesse jornal, em 1854, o seguinte, se o Brasil... Vejam, aqui já é depois da lei do fim do tráfico, de 1850, e ele defende o seguinte, olha, o Brasil está a caminho de abolir a escravidão, porque ele acreditava que, discutindo o fim do tráfico e implementando leis de fim de tráfico, o Brasil também estava discutindo o fim da escravidão. Aí ele dizia o seguinte, se os Estados Unidos anexar o Brasil, Cuba e o Brasil vai voltar a traficar escravos, né? Então é uma grande ameaça aos interesses do Império Brasileiro de suspender o tráfico e finalmente abolir a escravidão, se o Império permitir que os Estados Unidos se aproxime dele, né? Então os Estados Unidos aparecia aí como uma grande ameaça ao projeto de abolição e de suspensão do tráfico no Brasil. Tá. Eu vou citar aqui, eu vou falar muito pouco, vou deixar para as perguntas, não é? Eu vou concluir já. Essa preocupação de Frederick Douglass com a expansão da região sul dos Estados Unidos, ali dos Estados Confederados escravistas, para a região do norte da Amazônia, como eu falei, também dependia da anexação de Cuba, que fica no meio, não é? Então, o que é que ele dizia? Olha, os Estados Unidos vai oferecer, nesse conflito entre Cuba e a Espanha, pela independência de Cuba, a Espanha está... E aí a professora Yacimaya Mata falaria disso aqui muito melhor do que eu. Na verdade, eu estou me atrevendo. E aí, que é especialista em Cuba, por isso que eu a citei.
O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, para que o sul se expanda para o norte do Brasil, para a região da Amazônia, depende também de se anexar a Cuba. E os Estados Unidos têm interesse em se aliar aos senhores de escravos cubanos, não é? Aí ele diz, os Estados Unidos, eu estou falando de Frederick Douglass, os Estados Unidos também podem oferecer apoio à Espanha, mas Cuba não deveria confiar nesse apoio dos Estados Unidos, né? Porque uma vez que os Estados Unidos façam parcerias, seja com Espanha, prometendo a liberdade, sejam os sulistas se aproximando dos senhores de escravos de Cuba para manter a escravidão, os sulistas vão vencer essa e a escravidão vai se expandir e o sul escravista dos Estados Unidos vai se expandir para Cuba, vai abocanhar Cuba e vai abocanhar também o norte do Brasil. Então, o que é que Frederick Douglass propunha? Que os Estados Unidos não se metessem nos negócios cubanos, nem para defender a escravidão, nem para abolir a escravidão. Não é? Até mesmo porque ele não acreditava num apoio anti-escravista dos Estados Unidos, ainda que entrasse com essa justificativa. Não é? Num jornal, no Frederick Douglass Paper, de 1855, Frederick Douglass comenta os possíveis motivos pelos quais que faziam com que o tráfico fosse abolido no Brasil. E, mais uma vez, nesse debate sobre tráfico, ele compara Brasil e Cuba. O que é que ele diz? Olha, o tráfico no Brasil foi abolido porque o custo de se trazer o escravizado da África para cá era muito grande. Né? Então, os senhores de escravos brasileiros entenderam que muitas vezes eles compravam os africanos a crédito, o africano morria porque a mortalidade era muito alta e eles continuavam a pagar por alguém, um trabalhador, uma trabalhadora que já havia morrido. Né? Então, os senhores de escravos brasileiros, eles sempre acreditavam que o Brasil estava nesse caminho para a abolição já na década de 50. Né? O que é que ele está querendo dizer? E eu desenvolvo isso na minha pesquisa melhor. Ele está querendo criar um oposto entre Brasil e Estados Unidos. Em algumas das suas matérias e seus discursos, ele diz: o Brasil vai abolir a escravidão antes dos Estados Unidos. Porque vejam as leis antitráfico no Brasil, elas estão caminhando para o fim da escravidão. Né? Então havia, como eu já falei aqui, essa compreensão de que o Brasil estava discutindo o fim do tráfico para discutir a abolição. Né? Então, o que é que ele dizia? Olha, os senhores de escravos do Brasil acabaram entendendo que o custo de se trazer um africano era muito alto. Né? Então, o Brasil está investindo numa produção natural, na reprodução natural dos escravos, não é? Abolindo assim o tráfico, e a escravidão vai chegando para o final. Aí ele diz, ao contrário de Cuba, onde os escravizados eram comprados em dinheiro e os africanos eram mais bem tratados do que no Brasil e, portanto, viviam mais. Né? Então, ele vai ali fazendo conjecturas sobre os motivos do tráfico ter um determinado encaminhamento no Brasil e um outro encaminhamento em Cuba que iria impactar nos Estados Unidos. Né? Existe uma matéria, e aí eu vou concluir, existe uma matéria que sai num jornal, era um jornal abolicionista, mas o editor era um homem branco. O nome do jornal era The National Era, a Era Nacional. Saiu uma matéria de 1852, cujo título era O Tráfico de Africanos no Brasil. Né? E essa matéria é replicada um mês depois no jornal de Frederick Douglass. Nessa matéria de 1852, eles dizem o seguinte: a supressão do tráfico de africanos e a extinção da escravidão são necessidades conectadas. Né? A maioria dos brasileiros é contra o tráfico. Então, ele também defendia que era um consenso na sociedade brasileira, era uma questão moral já defender o fim do tráfico no Brasil já na década de 50. O que a gente sabe que a Lei Eusébio de Queiroz teve um impacto significativo, mas que o tráfico continuou.
Então, o que é que tudo isso nos revela aqui? Eu sou do povo da história transnacional, não é? A ideia o que nos mostra isso aqui é que não é minha intenção comparar. Olha, o tráfico nos Estados Unidos foi assim, em Cuba foi assim, no Brasil foi assado. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou analisando como esse debate do tráfico nas Américas, ele se torna um debate internacional, não é? E o que está acontecendo em Cuba e no Brasil está sendo observado nos Estados Unidos. Inclusive, esse debate sobre o tráfico de africanos no Brasil e a abolição do tráfico de africanos do Brasil está sendo apropriado e analisado pelos abolicionistas negros, inclusive o mais ilustre deles, que é Frederick Douglass, para ali pensar o que é que está acontecendo nas Américas e qual é o caminho que vai levar para a abolição da escravidão, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, que naquele momento eles estão assim na efervescência do movimento abolicionista, não é? Inclusive especulando que o Brasil vai abolir a escravidão primeiro. Para concluir, isso também é muito importante, de forma secundária, não é? Mas também muito importante, que nesse momento aqui, esses debates da década de 50 sobre a expansão do poder escravista do sul dos Estados Unidos para Cuba e para o norte do Brasil, vai desembocar na Guerra Civil 5 anos depois. Né? O que é que isso tem a ver com a Guerra Civil norte-americana? Isso tem a ver com o seguinte, o Sul e o Norte, a União já sabia disso, a União que a gente sabe que já não tinha escravidão mais, o Sul estava procurando abocanhar territórios, inclusive no Caribe, na América Latina, e aí é o Brasil, de maneira que fortalecesse os votos, né, no Congresso norte-americano para que a escravidão fosse mantida no país, né, de forma legal. E eles estavam dispostos, e a Guerra Civil é um exemplo disso, a se separar dos Estados Unidos e, pretensiosamente, formar um grande bloco escravista. Aí tem um livro de Edward Hookerman, né, que se chama o Mediterrâneo Americano. Formar um grande bloco escravista que envolvia o Caribe e o norte do Brasil. Isso era um projeto de setores escravistas do sul dos Estados Unidos e se apartar do norte. E eles estavam dispostos a fazer isso pouco antes da Guerra Civil. E Frederick Douglass é uma das lideranças negras que já, na década de 50, na verdade, em 1849, ele diz isso pela primeira vez, estão percebendo que isso vai acontecer. Muito obrigada. Nossa, a gente que agradece. Uma super aula. Aqui os comentários dizem isso, né? Que aula maravilhosa e... gente, obrigada. Eu concordo plenamente. Eu vou só aqui pegar umas questões. Eu anotei algumas, na verdade, para não me perder. Sim. Mas antes de passar para a questão da galera, obrigada, gente. Aí a galera que está assistindo, a audiência está bombando. Gente, eu agradeço bastante também, viu? Sexta-feira de tarde. Pois é, sexta-feira, e a galera já vem acompanhando aí desde o início da semana, mas estão aqui firmes e fortes, aprendendo. Os comentários vão... Mas eu selecionei aqui algumas questões, aí eu faço, depois eu volto e mapeio aqui outra. Mas uma questão central que a gente tem pensado ao longo da semana é a relação dessas pesquisas com o ensino de história, né, na educação básica. E aí você traz essa história aí de um protagonista negro aí, analisando sua realidade, né? Fazendo leituras sobre, então acho... E aí eu gostaria que você falasse mais sobre, né, a importância dessa pesquisa e como, se tiver alguma sugestão assim de como a gente pode trabalhar na escola, né? E dialogar também com os livros didáticos, né, que são os instrumentos que a gente mais usa, o recurso que vem com mais facilidade para a nossa mão. Então, aí eu faço essa provocação assim, para pensar o ensino de história na educação básica, como essas pesquisas podem nos auxiliar. Essa é a questão da rede. E tem uma pergunta aqui de Oxóssi de Aruanda. Tem duas perguntas. Quero!
São duas perguntas bem diretas. Ele pergunta, a primeira é anexado, é tomado do México? É uma pergunta. E a segunda dele é o norte do Brasil. O norte do Brasil é ser expandido também. Abrangeria o atual Nordeste brasileiro? É a Respondo segunda logo questão. ele, Iraceli? É rápida a resposta. Ah, pode responder. É. Aí eu... Anexar é tomar mesmo, como a gente diz aqui na Bahia, na mão grande. Né? Esse projeto dos Estados Unidos de anexar o norte, o cônsul do Brasil ficou sabendo em Washington. Isso nunca foi enviado para o Império do Brasil. Você quer que a gente mande os libertos da gente para ir? Porque aí é quente, a gente acha que eles vão ser mais felizes. Nunca foram perguntados isso, não. O cônsul do Brasil em Washington ficou sabendo e mandou uma carta para o imperador. Olha, a gente está sabendo, está rolando uma conversa aqui de que eles vão mandar os afro-americanos libertos aí para o Brasil. Mas como eles estão dizendo que vão mandar para a Amazônia. Aí o imperador teve que fazer uma carta, assim, essa postura historicamente bajulatória que a gente tem dos Estados Unidos, né? Oi, aí, tudo bem? Como vai? Olha, só tô querendo aqui escrever nessa. Basicamente foi isso, gente. A carta é patética. Olha, a gente só está dizendo aqui que a gente não quer receber os afro-americanos, não. Não é por nada, mas a gente só está dizendo que a gente já tem nossos problemas. E assim foi, né? O Nordeste não se falava no Nordeste, não. O que eu conheço é que eles focavam na região da Amazônia. É na região da Amazônia, do norte, do vale do rio Amazonas ali. No Nordeste não se falava, não. O que tinha, nem tanto no Nordeste, mas o que a gente sabe é no interior de São Paulo, ali no Rio de Janeiro, eram os confederados que vieram depois da Guerra Civil. Aí é outra história. Pronto. Mas eu não respondi sua pergunta da questão da escola, viu? Não, você pode deixar para o final. Eu peguei uma pergunta aqui de Clio, o perfil. Professora Luciana, ótima exposição. A partir de sua pesquisa, quais as dificuldades e possibilidades de uma abordagem transnacional? Acho que ele quer saber mais sobre, eu imagino, sobre metodologia, fonte, né, possibilidade de acesso, de contar essas histórias. E tem uma outra aqui, de Rodolfo, oficial. Pode-se dizer que as leis, como a lei de terras, foram feitas às pressas por conta da iminência do fim da escravidão no Brasil, né? Essa eu já posso dizer, eu não sei responder. Eu não sei responder, não sei mesmo, porque eu não sou especialista em lei de terra, então meus colegas que são vão poder analisar melhor aspectos que eu não sei. Né? Então eu não sei mesmo. Pronto. Eu acho que agora você pode responder sobre essa questão da pesquisa, as possibilidades para a gente pensar essa história transnacional e aquela questão do ensino de história também. Deixa eu ver aqui quanto... temos tempo, tá. Temos um tempinho. Sobre a questão da pesquisa transnacional, eu acho fascinante você analisar, não a comparação que a gente acaba fazendo, mas você analisar esses ecos de uma coisa que está acontecendo no lugar, bater em outro. E você perceber que um grupo de... Eu falei de Frederick Douglass, né, que é o abolicionista mais, assim, digamos que famoso, né? Mas havia já um grupo de intelectuais negros, de abolicionistas nos Estados Unidos analisando o que estava acontecendo nas Américas, né? Então, eu acho isso fascinante da pesquisa transnacional, né? Frederick Douglass está aqui, nunca pisou os pés no Brasil, né? Está aqui analisando, especulando, desde 1849, que vai ter uma guerra civil em 1860. Não é? E que a guerra civil, uma proposta, um interesse, um possível interesse do Sul se apartar do Norte, é porque o Sul está projetando no Caribe, em Cuba e no Brasil, no Norte, interesses escravistas, não é? Que possam fazer com que essas regiões se submetam
aos Estados Confederados, né? Porque eles também não querem se anexar para virar Cuba ou virar Brasil, né? Cuba virar Estados Unidos, o norte do Brasil virar Estados Unidos. É importante dizer que tem uma visão hierárquica nisso aí. Então, eu acho isso fascinante do ponto de vista da pesquisa transnacional. Quais são os desafios, né? Sobretudo para nós aqui, falando de historiadores negras e negros. Se somos de classe popular, né? No caso de uma pessoa de classe popular. A língua, porque a gente está lidando com documento de várias línguas diferentes, né? Além de ser documento de línguas diferentes, de épocas diferentes, né? É difícil ler um documento brasileiro do século XIX, do século XVIII. Imagine em inglês, imagine em espanhol, né? Essa é uma coisa, a língua. A outra coisa que é muito difícil entender do contexto político dessas nações que a gente está analisando, né? E o ideal é que a gente tivesse, todas e todos nós, bolsa para viajar para os arquivos desses locais para fazer pesquisa in loco, né? Eu sou uma pessoa que fiz doutorado no governo 2010, gente. Já era Dilma? Quase chegando. Enfim, eu fiz doutorado num período que tinha bolsa, né? Então, eu não estudei Cuba, mas eu tenho colegas, não é? A professora Clícia Miranda, a professora Yacimaya Mata, a professora Inaê Lopes, são aqui, acho que eu estou citando aqui, que fizeram pesquisa na Espanha, já estão me dizendo aqui que era, que fizeram pesquisa na Espanha e na Inglaterra, em Cuba, não é? Então, elas puderam fazer pesquisa em arquivos locais, isso é fundamental, né? Eu pude fazer pesquisa nos Estados Unidos, não é? Qual foi o desafio para mim? Os documentos estão espalhados pelo país e existem documentos que só estão em arquivos e universidades do Sul, não é? Mas eles têm um sistema de troca de documentos que é tão sofisticada, porque eu estava em Nova York, mas um documento do Texas podia vir para a biblioteca de Nova York e eu pesquisar de onde eu estava. Então, eu não precisava viajar o país todo para fazer pesquisa. É ótimo, né? Só se eu quisesse. Mas não tinha necessidade. Então, eu acho que os desafios são esses, né? Então, tem um colega que está dizendo aqui, eu passei no doutorado, então era governo Lula, né? Mas eu tive bolsa, então, em 2011, bolsa para fazer sanduíche no governo Dilma. Então, esse foi um momento muito favorável para mim, né? Eu pude viajar, eu pude estudar inglês, lá eu pude visitar arquivos, então é fundamental no caso de uma pesquisa transnacional, tanto você ter acesso a uma bibliografia que lhe dê noção do contexto de todos esses países que você está analisando, sejam 2, sejam 3, e ter acesso ter possibilidade de fazer pesquisa de arquivo in loco, né? Esses são os maiores desafios, que já eram desafios e vão se tornar maiores ainda, né? Do ponto de vista da colaboração de uma pesquisa dessa para o ensino de história, eu acho que eu posso pensar aqui em pelo menos três aspectos, né? Primeiro é mostrar para a professora, para o professor, para o estudante, né? A professora e o professor ter a condição de preparar um material didático, já que os livros didáticos não trazem isso, mesmo depois da Lei 10.639 e da 11.645, aquela que determina o ensino de história da África, afro-brasileira e indígena, nos livros didáticos, eu acho que, por exemplo, seria uma excelente aula de geografia, né? Aí eu estou indo além da disciplina história, não é? É entender que essas nações estão conectadas, obviamente, né? Estão no mesmo continente e estão ligadas pelo comércio do tráfico de africanos, não é? Que tem como alvo o continente americano, não é? Então, uma criança que está, por exemplo, no Recôncavo Baiano, o professor Carlos disse isso aqui na apresentação dele, tem que ter... Oi, filhinho, mamãe está usando agora. Uma criança dessa, mamãe, ó, está trabalhando. Depois... É valioso para uma criança que está no Recôncavo Baiano saber que os seus antepassados, os seus ancestrais estavam no contexto dessa leva de africanos que vieram
da África Ocidental para cá. Então, essas pessoas têm origem, né? Qual é o nosso cuidado? É não focar a experiência negra na escravidão, não é? Mas entender que essas pessoas que vieram pelo tráfico trouxeram projetos de vida, trouxeram cultura, trouxeram economia, trouxeram cosmovisão, não é? Então, não é como se as pessoas africanas brotaram no Brasil e já nascessem escravizadas, não é? Então, essa é uma questão. A outra, de forma tangencial, daqui a pouco. A outra, de forma tangencial, é entender que existiam intelectuais, existiam pessoas negras nesse contexto aí do tráfico, que não estavam somente amarrados com a corrente no pé, né? Existiam também pessoas negras que estavam fazendo uma leitura do tráfico de africanos, não é? Não só brasileiros, como haviam Frederick Douglass e outros intelectuais negros nos Estados Unidos e onde mais fosse, fazendo leituras dos impactos do tráfico na luta anti-escravista. Não é? O que é que eu quero dizer? Tinha gente negra pensando os impactos do tráfico e como ele iria impactar ou não a abolição da escravidão, né? E as crianças têm que conhecer essa história mesmo, porque é a página da história do Brasil e da história do mundo que nós estamos, né? Inclusive elas. Sim. Fantástico. Eu estou aqui pegando as perguntas. Tem uma pergunta de Albuquerque Vânia. Deve ser Vânia Albuquerque. Ela pergunta, professora Luciana, a partir de suas fontes, tem como perceber o envolvimento, entre aspas, ou participação dos negros escravizados do norte do Brasil com relação a esse movimento abolicionista? Não. Eu imagino... Não tem. Sabe por quê? Olha, o movimento abolicionista... A gente já vê jornal abolicionista nos Estados Unidos em 1827. Não tinha movimento abolicionista no Brasil. Tinha questionamentos à escravidão, não é? Tanto nas revoltas, nas pessoas comuns, nas pessoas libertas que estavam ali fazendo seus projetos de liberdade, não é? Mas também dos intelectuais negros que estão ali já questionando a escravidão. A gente já tem ali um Antônio Rebouças, não é? Que tá, olha, não vai dar para a gente, durante muito tempo, sustentar essa Constituição com escravidão. Olha, não, o liberto, pelo menos, tem que ser cidadão, não é? Mas nos Estados Unidos já havia um movimento abolicionista, né? Articulado em torno de associações, com uma agenda política bem definida, fazendo leituras de escravidão e abolição na diáspora. Eu trabalhei isso na minha pesquisa, inclusive já germinando ali um pensamento diaspórico, de identidade diaspórica. Eu não falei isso na minha apresentação, mas não só Frederick Douglass, mas outros abolicionistas estão dizendo o seguinte, olha, a gente tem que reivindicar a nossa cidadania com base no país onde nós estamos, mas nós somos um só povo, espalhado pelas Américas. E por conta do tráfico, a maioria de nós está no Brasil. Né? Então, eles já estavam fazendo essa leitura desde a década de 40, de 1839, no Brasil, nesse formato de um movimento abolicionista negro, ainda não. Então, não tinha ainda uma liderança negra abolicionista nesse mesmo período, no norte, no Brasil, articulada de maneira que pudesse estar dialogando com os abolicionistas negros nos Estados Unidos. Ótimo. Eu aproveito para emendar uma pergunta minha agora sobre essa questão aí. Mas para pensar assim, quando os abolicionistas negros brasileiros começam a construir esse pensamento mais voltado para o abolicionismo mesmo, a partir de quando, mais ou menos, e se a partir daí se criou um espaço de diálogo, de troca com os abolicionistas norte-americanos. Então, acho que é isso. Olha, no final da década de 60, não é? A gente vai ver, por exemplo, eu digo agora com mais conforto porque eu estudei isso. André Rebouças vai para os Estados Unidos meio assim, em volta abolicionista, né? Então, ele vai meio assim, né, no sentido de que desde
o pai dele, já há questionamentos na família à escravidão. Mas é uma família que tem escravos, né? Uma família negra de elite, mas que está ali já questionando como é que o Brasil vai se tornar um país avançado, vai fazer parte do mundo civilizado, mantendo a escravidão, não é? Em 72, André Rebouças faz aquela grande viagem, né? Ele começa pela Europa. Nos Estados Unidos, acho que já em 73, ele chega nos Estados Unidos quando o Jim Crow já está bem forte, né? Ele chega nos Estados Unidos no fim da reconstrução, né? E aí ele volta abolicionista já. E aí ele tem uma participação mais engajada. Estou vendo aqui uma pergunta no estômago de Vlamira, que Vlamira mandou. Ele volta na década de 70 já, volta dos Estados Unidos se engajando no movimento abolicionista, mas, só para a gente ter uma ideia, ele não encontra com nenhum abolicionista lá, nem com Frederick Douglass. Ele ouve falar, mas ele não encontra. E tinham várias associações década de 70 que ele podia ter encontrado, dialogado, né? Ótimo. Eu vou aproveitar aqui a pergunta de Vlamira e registrar a participação de vários professores que mandaram aqui um axé. Fabrício Mota, que estava com a gente semana passada, a professora Vlamira, o professor Cândido Domingues. Então, essa galera aí mandando vibrações positivas. Que bom! Que bom, que massa! É tudo que a gente precisa. Sim. E aí tem uma pergunta aqui de Vlamira. Luciana, você acha que letramento da população negra na América do Norte antecipou o abolicionismo lá? Que ela corrigiu logo embaixo. Ou quis dizer abolicionismo. Que apareceu o evolucionismo. Total, porque os Estados Unidos, eles abolem a escravidão ali no final no final do século XVIII, não é? Em 76. Aí começa um processo de emancipação gradual da abolição no norte dos Estados Unidos. Vejam, no sul não tinha, era proibido que os escravos aprendessem a ler e escrever. Mas claro que aprendia, né? O próprio Frederick Douglass conta na narrativa de vida dele como ele foi construindo ali estratégias para, em segredo, aprender a ler e escrever. E eu acho que, Vlamira, essa pergunta pode dialogar diretamente com a própria história de Frederick Douglass, não é? Primeiro, que na região norte, uma das reações à abolição é a criação das escolas, né, das escolas para libertos, não é? Tanto promovidas por grupos Quakers, por grupos abolicionistas brancos, por mulheres sufragistas, mas também pelos primeiros negros e negras que estão ali já recebendo educação formal, não é? Eles já começam a criar escolas no norte. Esse mesmo movimento acontece quando se decreta a abolição no sul nacionalmente, em 65, de gente do norte voluntariamente ir para o sul para abrir escolas, não é? E também uma outra coisa que era esse tipo de cristianismo negro nos Estados Unidos, né? Já que eles estavam muito organizados tanto nessa tradição da imprensa, né? Quanto numa leitura da Bíblia que fazia uma interpretação da liberdade, né? Da saga do povo negro, da leitura da Bíblia como uma interpretação de que a gente veio para cá escravizado, mas a gente vai se tornar livre, né? Então, toda essa narrativa que essas pessoas tiveram acesso, além de, aí eu vou aproximar da história de Frederick Douglass, de Harriet Jacobs, que era até já abolicionista, dos ex-escravos escreverem suas narrativas de vida como ferramentas da campanha abolicionista, né? Então, Frederick Douglass escreve sua primeira narrativa em 45, né? E ali ele vai fazendo uma tradição de narrativas de vida de pessoas escravizadas que estavam sendo, claro, né? Tinha a velha revisão, que até hoje a gente tem, mas estavam sendo encorajadas a entender o letramento como uma arma a favor da liberdade, a favor da abolição. Então, sim, o letramento foi uma... Inclusive, pessoas como Frederick Douglass diz o seguinte:
Eu não quero mais trabalhar no jornal de ninguém. Eu não quero ser mais colaborador no jornal de ninguém. Eu preciso de dinheiro para abrir o nosso. Branco não pode. Gente, ele escreve assim: branco não pode ser protagonista da nossa luta por liberdade. E a gente agora tem que comprar o nosso próprio jornal e os brancos têm que financiar o meu jornal para eu abrir o meu próprio. Então tem E os ingleses mandavam dinheiro para Frederick Douglass nesse sentido. Então, havia um entendimento direto do letramento com falar por si mesmo em prol da liberdade, em prol da abolição. Nossa, que fantástico, né? Massa, E hoje né? esse debate está tão forte. Está, não, acho que sempre esteve, né? Sempre esteve. De disputar a narrativa, de falarmos sobre nós, então, fantástico. E a gente já está aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que se tiver. Deixa eu ver. Eu acho que não tem, não. Tem comentário. Eu acho que a gente já pode caminhar para as considerações finais, até para não sair. Acho que a gente tem 5 minutinhos ainda. É bom que a gente não faz nada corrido. Aí você já pode encaminhar para as considerações finais, a gente encerra e em seguida reinicia com o professor que vem depois, Júlio César Medeiros. Pronto, vamos ver Júlio César. Eu agradeço a vocês, não é? Meu Instagram está aí no meu endereço. Minhas coisas no Lattes, vocês acham, para falar rápido. Parece meio pedante, né? Dizer, olha meu Lattes, mas não é não, é porque eu estou aqui, mas tem aí os artigos aí. Luciana da Cruz Brito. E é isso, eu faço coro à minha colega, a professora Vlamira Albuquerque, que disse isso na última aula que ela deu, de que as pessoas negras nas Américas sempre fizeram isso. A gente está num momento histórico diferente, mas as pessoas sempre reivindicaram o protagonismo, sempre reivindicaram o tal do lugar de fala, né? Sempre disputaram um olhar muito particular da experiência negra, né? Frederick Douglass estava ali fazendo análise sobre o tráfico em Cuba, no Brasil e suas implicações nos Estados Unidos, né? Na abolição da escravidão. Minha colega a professora Ednélia disse isso aqui agora, do letramento, né? Que as pessoas sempre buscaram, tiveram como mira, não é, a leitura e a escrita como espaço de disputa, não é, de narrativas também, da liberdade e de imprimir sua própria perspectiva sobre o que elas queriam para o futuro, não é? Em algum momento, o Frederick Douglass disse, olha lá como no Brasil eles são cidadãos, os libertos, não é? Mas depois que os Estados Unidos abolem a escravidão e que estão defendendo mandar os afro-americanos para cá, ele diz, não vamos para o Brasil não, porque o Brasil ainda tem escravidão. Se a gente for para lá, a gente vai ser escravizado de novo. Então, essas leituras que a gente faz, as pessoas negras nas Américas, homens e mulheres, sempre tiveram esse movimento de estar fazendo a sua própria leitura da conjuntura que eles e elas estavam vivendo. Nesse caso aqui, hoje, eu trouxe o tráfico. Não é pouca coisa, né? Pessoas negras estarem fazendo ali o que hoje a gente chama de análise de conjuntura internacional, né? Então é isso, eu queria agradecer à rede, a minhas colegas, a meus colegas, a todo mundo que assistiu, muitas pessoas queridas, né? Agradecer a minha colega, a professora Iraceli, dizer que é muito bom vê-la, ainda que assim, né, à distância, mas é bom interagir, desejar boa sexta e vamos acompanhar o professor Júlio César e os colegas, as colegas que vêm mais adiante. Então, vida longa, boa sexta e um beijo. Obrigada. Foi maravilhosa a aula. Que bom que pode ficar gravada aqui, né? Para quem não pode assistir agora, voltar depois. Então, eu vou encerrar, vou gravar e reitero os agradecimentos. Foi uma aula maravilhosa e os comentários dizem isso, né? Falam isso melhor do que eu. E muito obrigada, né, pela contribuição, por se disponibilizar aí uma parte de sua tarde para conversar com a rede e com todas as pessoas que acompanham a rede. Muito obrigada mesmo. E a gente segue a programação aí da jornada, que estamos já no último dia, mas temos ainda mais 2 palestras, entre aspas, né? 2 conversas virtuais que prometem. Muito obrigada mesmo.
Eu que Beijo, boa agradeço. sexta, bom final de Beijo, semana. beijo, boa sexta. Vi minha colega Isabel Reis, me lembrei. Viva a Universidade Pública. Ah, viva! Tchauzinho. Tchau. Cheiro.